Sempre é bom lembrar, quinta-feira é dia de quê, Ameriquinho? Analisoando, e você pode mandar o seu vídeo para o nosso crivo através de contato@audiovisuando.com.br e o crivo estará cada vez mais alto e mais zoeiro. Sim, e lembrar que se você for patrão, pura fila. Preferência, VIP. E aí, meu caro Duca Mendes? A galera... Bonito, né, cara? A galera pediu pra gente ser mais zoeiro nas nossas análises. Mas esse é um vídeo que não dá pra zoar muito, Sim, né? porque Tá tudo assim, corretinho. Ou a gente pega um vídeo pra ser zoado, porque a galera, assim, o analisando tá legal, porque a galera tá mandando vídeo com qualidade bacana, então a gente tem só falar coisa pra melhorar. Isso num vídeo como esse, por exemplo, falar uma coisa que tá ruim, Exato. que a gente vai zoar. Óbvio, se tivesse, a gente não ia perder a oportunidade, mas é difícil encontrar, às vezes, uma coisa que a gente possa zoar. Mas depois a gente vai fazer um analisando especial só de Só de zoeira, boa. Mas sobre esse vídeo, o Vanderlei Silva, a gente poderia dizer que, cara, assim, cinematografia correta, atuação tá legal. Curti a cor pra caramba, a fotografia. 90% dele, 80% a fotografia tá legal. Agora vamos falar do que dá pra melhorar. Acho que a palavra de ordem é time, cara. Sim. Time. Assim, aquele take primeiro ali, dela lendo o livro, ali na biblioteca. Poderia ter um movimentinho, um traveling talvez, pra ir revelando a cara dela através dos livros, porque aí você ganha informação visual e você pode gastar o tempo de uma forma mais rica do que deixar a câmera parada e ficar tipo um minuto dela folheando. Na verdade a minha primeira sensação é essa. Quando começou eu falei, caraca, tem um timing de longa. Exato. E não era. Não é que isso seja um problema, é que ele falou, realmente, o timing é justamente o tempo ideal para aquela ação, para aquela cena. Não é o tempo necessariamente que fica, é o tempo necessário para que ela aconteça. É, porque se não tem nada acontecendo, não justifica aquele quadro ficar tanto tempo ali, entendeu? A não ser que seja uma intenção sua, deixar um diálogo ali com uma câmera parada, os dois atores de perfil, tipo, 5 minutos discutindo pra... Ou então um final de discussão, os caras param e ficam olhando pra você ficar naquela agonia. Agora tem que ter um porquê isso acontecer. E mesmo assim tem Exatamente. Então assim, cara, time é a palavra de ordem geral pra tudo. Tudo poderia ser mais rápido, ser mais dinâmico e ficaria melhor. E é na captação que a gente pode falar pra melhorar coisas pelo em ovo que a gente achou. A gente fica procurando, né? É lógico. Então assim, reflexo da câmera. Eu até chutaria que é uma Blackmagic ali pela textura que tá no cantinho e pelo esquerdo do exato. vídeo ali. Naquela cena ali do reflexo, quando ela anda em direção ao café ali onde ela vai sentar na mesa, dá pra ver que tem um tripézinho, tá de chavado, cara, mas dava pra ter deixado mais ainda, girado um pouco pra cá. Não, tanto que ele até ele esconde ela ali quando ela senta. Quando ela senta, exatamente. Mas a cena... Até ela chegar. De repente poderia ser um outro plano dela chegando, isso que eu ia falar, fazer um plano isso. totalmente oposto, fazendo a chegada, quando chega, sentou, já cobriu o sim. tripé e a câmera, assim. Outra coisa, a pegada do celular. A gente viu que você tem a manha de fazer a cena várias vezes, mudar a câmera e dar uma continuidade. Então isso funcionou bem. Porém, nem tão bem assim, porque uma hora escapa. O celular tá bem na beira da mesa se a gente for analisar. Isso. E quando ela pega, dá pra ver claramente que é o take do insert. Vamos fazer o take do insert? Que aí a mão entra tecnicamente perfeita, pega o telefone e sai. Então, no mínimo, é lembrar assim, óbvio, o lugar que o celular estava, você podia até olhar na referência ali antes, no take aberto. E o segundo, ele fala assim, olha, pega como se fosse de verdade, tá? Claro. Que é uma ação normal, não é aquela coisa, vou pegar bonitinho. Exato, vou fazer o insert. Então, assim, isso perde a naturalidade da ação, da atuação, vai ficando fake e nossos olhos treinados e ávidos pegam esse tipo de coisa. Outra coisa, cara, que me incomodou um pouco, assim, é a linguagem. Eu sou um cara que eu não acho errado misturar hora câmera no tripé, câmera na mão. Existe errado, né? Não existe. Não, mas errado assim. Existe errado. Não, mas eu vejo alguns amigos que falam assim, não, cara, mas acho complicado, ou a gente vai pra uma coisa mais câmera viva, mais câmera na mão, ou vai pro tripé. Acho que dá pra encontrar o equilíbrio. Eu acho que dá, claro, eu acredito nisso. Porém, tudo tem que ser pensado. E a gente vê que no começo tem essa pegada mais contemplativa. Até o lance do time que a gente falou, o tempo demora, o take demora. E tudo tripézinho. Quando ela sobe a escada tem corretíssimo, um panzinho, tilt ali. Um tiltzinho acompanhando. Então assim, tudo correto. E aí, de repente, do nada, a câmera fica mais viva, depois... Tudo bem que eu acho que até aí a gente... É uma virada. Topou, porque virou, ela foi pra rua, e aí começa andando e tal. E até eu vou fazer um parênteses assim,
Aqui os cortes começaram a ficar meio esquisitos, na minha opinião. Então, assim, quando corta pra ela acender o cigarro, é uma cena que é o mesmo plano, é o mesmo peso ali na fotografia. Então, já começa no banheiro, na verdade, né? E aí a coisa começa, tipo, esse tempo da porta preta ali pra abrir a porta do banheiro, de novo a coisa do timing, muito tempo, talvez. E aí sobrou uma bordinha azul ali que depois a gente percebe. Não, não sei. Ok, mas a primeira vez que eu vi, parece que o meu player tinha dado um pau e tinha ficado não ficou tão claro, às vezes azul ali. Deixa ela mais, né? Abre mais o azul. Mas enfim, então acho que essa coisa do corte, e a câmera na mão, porque foi no banheiro e tal, foi pra rua, andou, beleza, pode ser aquela coisa dela fumando cigarro, andando, ali tá aquela coisa mais viva, meio uma observadora, até ali uma outra, né, pra quebrar. Outra linguagem Só mesmo. que aí depois disso desanda o angu, aí vai embora assim. Aí corta pro cara, o lance ali da grana. Tem que tomar um pouco de cuidado também, assim, alguns signos que podem deixar pobre o que você tá querendo contar. Porque até ali tava misterioso. Quem é essa mulher? Tá na biblioteca, ela é uma aluna, ela é uma professora, o que ela tá fazendo, ela tá pensando pra cacete. Sim. Ela recebe uma mensagem que pode mudar todo o contexto. Sim. Ela é chamada pra uma parada, aí mostra o cara já separando a grana. E outra coisa que ali. eu também vou falar uma coisa minha assim também dessa coisa de estética e linguagem, não linguagem, mas a coisa da estética toda como um todo. A minha percepção ela é uma mina bonita, que tá numa biblioteca legal, do caralho, uma cor legal, já é uma coisa aspiracional ali até de grana, falando assim, vamos falar que é uma coisa mais não, e é descolado, tem uns grafites na parede. Vai pra um lugar que fica tudo pobre. Se fosse a intenção, talvez a roupa dela tinha que ser um pouco mais devassa, não sei se é uma coisa de contraste. Não, ou então mas ela poderia ir pra um apartamento top, o cara tinha que sacar um barão e a coisa na fotografia continuar o nível, porque pra mim ficou meio cara, indeciso, mas eu acho que eu vou além disso, cara. Eu acho que é o seguinte, por exemplo, ali é um pouco decadente, certo? Tudo bem, cara, foi uma escolha. O cara ali, barriguinha, tatuagem, beleza. Entendi. Mas eu acho que não foi decadente quanto precisava. É isso que eu falo. Tipo Bruna Surfistinha naquela fase quando ela baixa o nível. Olha o lugar que ela tá indo. Mas eu vou além disso, cara. Eu acho que o problema todo que incomodou a gente nisso é que, assim, o começo todo ele é misterioso. E a hora que vai revelar que ela é uma garota de programa e tudo mais, fica pobre. Por que eu tô falando isso? Poderia cortar por uma cena do cara reflexivo, que a gente não sabe se ele vai contratar um programa dela, se ele é marido, se ele é namorado. Você não sabe quem é o cara. Sim. Ela poderia chegar no apartamento, rolar um fade out, e aí depois cortar por uma cena dela fumando cigarro já debruçada na cama, coisa do tipo. Guardando e aí o cara joga o dinheiro e sai fora. Ou então ela guardando a grana. Contaria a mesma história de uma maneira muito mais sutil e a gente continuaria preso àquele pensamento daquela mina, porque o filme inteiro ela tá pensando e refletindo. Sim. Com um livro de cinema e tudo mais. Então assim, eu imagino que deve ter sido um exercício de algum tipo de curso. Aquilo ali parece uma escola de cinema, imagino eu. Então ela tá, né, com um livro de cinema, enfim, são signos que a gente vai pegando dentro desse contexto do vídeo que foi enviado. Mas eu acho que poderia ter continuado nesse clima dela um pouco mais introspectivo, reflexivo. Sim. Não, e outra coisa, só pra não esquecer um parênteses que também é um detalhe, eu não vou me aprofundar, mas essa coisa da diferença, até agora a gente tá concluindo que é proposital do nível A pro nível B, eu acho que a cor também ficou além ali. Porque assim, uma coisa amarela, de luz de teto, meio pobre, beleza, mas assim, ficou over, deve ter um monte de coisa estourada ali e tal. E teve todo um cuidado antes. Então você pode chegar naquele clima sem... Tava mais friozinho, tava mais acinzentado, mais azulado. Mas pode até esquentar. Eu acho que esse que não é, na minha opinião, não é o problema ter esquentado, até pra ser essa coisa, tipo, um quartinho qualquer, pobre. É que eu acho que a cor ali, tipo, não foi feita pelo mesmo colorista do começo. É isso que eu quis dizer. Então pode ser essa vibe mais pobre, mais a luz amarela, vamos dizer assim, mas cuidado com os níveis e tal. Então, pra colar. Enfim. E aí, cara, pra finalizar, assim, sound design e trilha é uma coisa poderia ser uma solução pro vídeo dar um up. Assim, não, com certeza, cara. A gente fala que trilha sonora, efeitos sonoros são, sei lá, 70% de uma produção audiovisual. Sim. E assim, uma coisa que é legal você prestar atenção, o silêncio é diferente do mudo. São coisas completamente diferentes. Então assim, essa sala que a gente tá aqui agora, ó, ela tem um som. Ambiência. Tanto que a maioria dos foleys que são gravados quando você faz uma cena e você quer pegar aquele som desse computador que a gente tá usando, dessa batidinha que eu dou no Duca, quando é gravado o som pra isso, pra ilustrar no filme, os caras gravam o som das salas onde o diálogo tira todo rolou. mundo ou antes grava o som Grava 2 minutos de silêncio. Por exemplo, a biblioteca que ela tava ali, grava um lugar, aquele som, só o som, porque aí você chega com ele depois separado, e aí você coloca o sound design dela pegando o telefone, a notificação do celular, e aí você vai somando, porque, cara, é uma reconstrução. E por que a gente tá falando isso? Que se fosse uma trilha, já ajudaria muito a ajudar nesse timing do vídeo, que você tá sendo levado pela trilha certa, ou se não é trilha, é abusar do sound effects ali, do sound design, na verdade. Exatamente, quando ela vai pra rua, por exemplo... Pra explorar nossas percepções. Exato, que ela vai pegar o cigarro do cara ali, passa cara, o carro. Presta atenção nos filmes, tem tudo isso, o cara vai fazer, tem um barulho. Aí vai,
Por mais que seja tem baixinho. Tudo, cara. Tem tudo. Não, e ali poderia até ser potencializado. Poderia até... Tem carro na rua. E poderia ser exagerado. Por exemplo, a gente não escuta uma pessoa tragando, mas poderia ter isso. Pra minha percepção, meu ouvido aqui começar a sentir coisas que não precisariam ser uma trilha. E trilha. Isso eu acho que já ajudaria bastante também. Com certeza. Então, cara, essa foi a nossa analisoada do seu vídeo. Muito legal ter mandado. Parabéns. Pô, muito legal, cara. Manda aí pra gente. Comenta aqui embaixo o que você achou. Se realmente a gente chutou certo, se é uma Black Magic, se faz parte do exercício de cinema ou não. Comenta aí com a gente. Aproveita, compartilha com seus amigos. Comenta você também, dá sua opinião, dá seu like. E a gente se vê na próxima quinta em mais um Analisoando. Valeu. Até lá.